Rossi, o que eu acho legal do webinar é o seguinte: se você vai fazer uma visita para fazer um trabalho desse, você consegue atingir uma única empresa. Sim. Se você faz um webinar aberto, na verdade, você consegue atingir, se você conseguir atingir duas no mesmo horário, você já tem 100% de aproveitamento. Qualquer quantidade de pessoas, de empresas que você consegue atingir num único intervalo de tempo, isso é sensacional. Concorda? Não, totalmente. E aí a gente pega, Léo, é impressionante o trabalho que o grupo, que vocês estão fazendo, 13 estão fazendo, né, com os locadores, porque qualquer outro segmento não consegue, por incrível que pareça, mesmo a gente começando um trabalho, parece que é pequeno, mas não é tão pequeno mais, colocar concorrentes numa mesma sala de aula, no mesmo material, falando a mesma linguagem para a gente se alinhar e a gente se profissionalizar. Falo, Léo, que eu conheço outros segmentos, você também, não vejo isso. Entendeu? Falando do mesmo assunto, a gente discutindo para ver a evolução do segmento. Ô, Rossi, tem gerado resultado esse trabalho? Das consultorias, dos webinars, Isso. assim, está sendo, lógico, Léo, todo conhecimento ele é muito proveitoso, desde que ele seja colocado em prática. E aí são duas coisas totalmente diferentes, o conhecimento e a sabedoria. O pessoal está sendo alimentado com vasto material de conhecimento, mas de nada vale se não colocar em prática. Se eles não mudarem, é o que a gente fala nos mentores, se não mudar o mindset, se não mudar a mentalidade e colocar em prática, né? Exatamente. Então, eu estava fazendo uma mentoria com o empresário e falei, Rossi, as empresas do outro segmento na locação, ele falou, poxa, tem um amigo que trabalha numa outra linha, a empresa dele quebrou. Eu falei, não, a empresa não quebra. O que quebra é a mentalidade do gestor. Então, se ele tiver a mentalidade de colocar em prática e se adaptar, porque, lógico, tem toda uma cultura da empresa, então ele pega aquilo lá, o que ele aproveita, ele consegue adaptar e começa a executar. Léo, então está surgindo, assim, resultados fantásticos e são pequenas ações que trazem grandes resultados. E não são assim, investimentos altos, não estou falando de coisas assim, não, coisas simples, Léo, do dia a dia. Muitas vezes a reunião com a equipe de manhã, né, uma reunião motivacional, já está trazendo um resultado bem diferente para todo o grupo. Muitas vezes, né, essa gestão do conhecimento, o gestor ele acredita que é perca de tempo o cara parar para estudar, para replicar conhecimento, né? Ele faz um webinar aqui e aí depois ele não tem tempo de colocar em prática, né? Porque não é cultura, como você bem disse. Sim. Ele não pratica porque ele está preocupado ali com a tarefa do dia a dia, com a correria do dia a dia, acaba que se deixando perde, de né? lado, Uma vez que você não deixando pratica. de lado. O tema hoje vai ser o sucesso na cobrança das manutenções, mantendo os clientes, que esse é um grande desafio para todas as locadoras. A maioria das pessoas que estão aqui, elas já me conhecem, né? Meu nome é Anderson Rossi, sou conhecido como Rossi no mercado. Eu não vou ficar falando aqui toda a minha formação, de todos os webinars que eu já passei, mas está aqui. Só no mercado de locação tem mais de 10 anos, tá? Em gestão de empresas, mais de 15 anos. Então, aqui está toda a minha formação e, graças a Deus, eu trouxe a minha experiência do mercado para o nosso negócio do dia a dia. Um pouquinho do meu trabalho. Rossi, o que você faz hoje? Hoje eu trabalho com consultoria, trabalho com mentorias, palestras, treinamentos e pesquisas voltadas para o mercado, para o segmento de locação, tá? E todo o material que eu faço, ele é customizado. Como assim, Rossi? É exatamente falando para a sua linguagem da locadora. Cada locadora tem as suas particularidades, tá ok? Léo, fica à vontade, meu amigo. Bom, galera, quem não me conhece, eu sou diretor aqui da Syslock Softwares, sou membro, isso é novo, sou membro do Comitê de Planejamento Estratégico da Analoc. Estou aproveitando aqui para falar da importância do associativismo, né, que vocês se inscrevam, que vocês associem. Faço parte também do grupo de locadores dos 13 ADM, que a gente faz a gestão do grupo de negócios de locadores no WhatsApp para todas as regiões do país, né? São 11 grupos, são 1.600 empresas que participam.
O objetivo é procurarmos manter a interação constante entre os locadores, representantes e prestadores de serviço, sempre em alto nível, com troca de conhecimento, além, é claro, do objetivo principal, que é fomentar negócios. Então, meus amigos, por favor, escrevam lá nos canais de grupos locadores, estamos no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Essa é uma satisfação enorme. Bom, a Syslock, ela é líder em software de gestão para locadoras no Brasil. Aqui vale lembrar que esse fato se deve ao fato de sermos pioneiros, por ter sido os primeiros na área de tecnologia, acreditar no mercado de locação, que fizemos há 20 anos atrás, trazemos experiência dos nossos clientes para as nossas soluções, consequentemente essa experiência volta para o mercado novamente. Nas soluções Syslock, temos as melhores práticas do rental do mercado brasileiro, isso porque trabalhamos atualmente com as mais exigentes locadoras do país, né? Aproveite e se inscreva lá nas redes sociais. Syslock hoje está presente em mais de 500 locadoras em todo o país, em todos os grupos de equipamentos, né? Seja na linha da construção civil e da indústria. Aproveitar para agradecer, Rossi, a você pelo convite, pela oportunidade de participar juntamente com você aqui no webinar. Siga aí. Joia, eu que agradeço a confiança e a parceria, Léo. Pessoal, como que nós vamos conduzir o nosso webinar? Nós vamos estar seguindo alguns tópicos, e eu vou apresentar para vocês os tópicos que nós vamos falar hoje, e a qualquer momento nós vamos perguntar se tem alguma dúvida, algum comentário, porque nós não vamos abrir para perguntas e dúvidas somente no final, porque senão alguma coisa pode sair desapercebida e a gente vai acabar esquecendo. Então, escrevam no chat de acordo com os tópicos, se todo mundo der a joinha, colocar a mão para cima, a gente vai seguindo e vai avançando, ok? O que nós vamos falar hoje? Esses são os tópicos. Manutenção como centro de resultado, tipo de manutenção, primeiros passos para a cobrança, meios de evitar os problemas com a cobrança, etapas do processo, técnicas de negociação, o fluxograma da cobrança, mau uso antes da devolução e o que não se mede, não se cobra. Vamos lá. Manutenção no centro do resultado. Léo, fica à vontade, meu amigo. Bom, galera, eu quero começar aproveitando aqui a oportunidade para parabenizar todas as mulheres que fazem história na área de manutenção em algumas locadoras pelo Brasil. Isso tem uma concentração nas locadoras do Nordeste, seja na área da coordenação, seja colocando a mão na massa. É de se admirar, viu, Rossi? Parabéns para elas. A mulher hoje cruza e cabeceia, como se diz. Antes são extremamente detalhistas, né, Léo? Exatamente. E esse aproveitamento tem tido excelentes resultados, né, para o locador. Antes que o Rossi vá diretamente ao assunto, a cobrança da manutenção, apenas um parênteses. A maioria das locadoras hoje trata as principais operações do seu dia a dia como sendo uma única operação. No entanto, entendemos que sejam 3 operações bem distintas. São elas a locação, a manutenção e a logística. O que sugerimos aqui é que haja uma separação entre os centros de resultados, ou áreas, tanto faz. Ou seja, estamos sugerindo que cada operação seja capaz de apontar suas receitas e suas despesas. Não importa como vocês façam esses controles, sejam eles manuais, sejam em planilhas, ou se utilizando de um sistema de locação especialista, como é o caso do Syslock. Qual é o motivo disso? Quando alguém lhe pergunta o quanto sua locadora é eficiente, ou seja, o quanto sua locadora gera de resultado, você pode responder o quanto sua locadora gera de resultado separando operação por operação, e não tudo junto, né, no mesmo balaio. A vantagem em ter um apontamento em separado, em centro de resultado, que é possível saber de imediato onde está o problema, o prejuízo, a ineficiência, ou seja, quais das operações estão sendo ineficientes, onde eu preciso melhorar, seja em processos, seja em capacitação técnica, seja em capacitação de gestão. Se você não consegue separar isso, você visualiza o resultado da locadora como um todo. Fica mais difícil atuar pontualmente. Uma vez apurado todas essas receitas, todas as despesas da manutenção, fica visível saber se a manutenção se paga ou não. Se ela não se paga, uma opção é a terceirização, que hoje muitos já fazem assim. Alguns serviços, o mais comum é o rebobinamento de motores. O exemplo mais simples, né, dessa mistura de processos é o exemplo que acontece diariamente nas locadoras. É quando a locadora aluga um equipamento, a logística, que pode ser própria ou pode ser de terceiros, que também deveria ser um apontamento em separado,
leva, entrega esse equipamento e retorna para a locadora. Passa um tempo, o responsável pela obra te liga falando, o equipamento não funcionou. O que acontece? A locadora faz pela segunda vez a logística, manda o equipamento, leva outra máquina, traz a máquina que não funcionou, conhecido como substituição. Esse custo de deslocamento fica para quem? Para a locadora. Não deveria. Deveria ser apropriado para a manutenção. Ok? Então, essa dica de início. E para começar, nada melhor... Claro, Rossi, vai lá. Posso fazer uma pergunta? Você acredita que a manutenção pode ser um gerador de caixa positivo para a locadora? Perfeitamente, Rossi. Tanto é que a gente tem cases aí que as empresas começaram como manutenção de máquina, né, de terceiros, e elas conseguiram, na crise, a partir de 2015, quando as empresas pararam de comprar máquinas novas, elas conseguiram alavancar tanto o negócio que viraram locadora. Então, sim, pode ser sim um diferencial, e na minha opinião, né, ele tem que ser um braço, sim, da locação, mas ele tem que se pagar. Ele não pode ficar comendo o lucro do rental, entendeu? Não, perfeito. Foi ótima colocação, Léo. Posso avançar aqui, Léo? Agora com você, Rossi. Vamos lá. Obrigado pela contribuição. Pessoal, nós vamos falar aqui dos tipos de manutenção. Todo mundo sabe, algumas são mais conhecidas e outras menos, e outras alguns não conhecem, tá? A manutenção, ela se divide hoje em dois tipos de manutenção. A manutenção não planejada e a manutenção planejada. Qual é a diferença? O próprio nome já diz isso. A planejada é quando você consegue fazer um agendamento para você fazer uma intervenção nesse equipamento. E a não planejada, ela é quando tem a parada do equipamento, ininterruptamente você não conseguiu programar. E geralmente isso só acontece com a manutenção corretiva, tá? Já a manutenção planejada, você já consegue, você tem 3 estágios na manutenção planejada. Você tem a manutenção corretiva. Mas eu consigo planejar uma manutenção corretiva? Sim, você tem muitas vezes um equipamento que quebrou, está no seu pátio, e você consegue programar essa manutenção. Você não precisa fazer intervenção naquele momento que não está impactando a operação do seu cliente. O segundo, tanto conhecido, que é a manutenção preventiva, tá? E aí você faz uma programação com data, horário, dias, e assim você consegue fazer uma intervenção nesse equipamento. E você tem a tão menos pouco conhecida no mercado de locação, que é a manutenção preditiva. Rossi, qual a diferença da manutenção preventiva e a preditiva? A manutenção preventiva, ela tem data e horário para acontecer. Horário, quando eu digo assim, tem uma programação. Por exemplo, eu tenho que fazer uma manutenção com 250 horas. Tá? Eu tenho que fazer uma intervenção com 3 meses, eu tenho que fazer uma intervenção nesse equipamento. Já a preditiva não tem data para acontecer. Como assim? Vou dar um exemplo prático no dia a dia. O mecânico de vocês foi lá na obra e ele passou, ele foi, deixa eu fazer uma inspeção no equipamento. Ele não está fazendo uma preventiva. Ele foi fazer uma inspeção de rotina, que ele já foi ver uma máquina para fazer uma correção preventiva ou preventiva, ou corretiva ou preventiva. E aí ele passou, deixa eu verificar aquele equipamento. Ele verificou uma mangueira que está ressecada. Então, o que acontece? Ele tem 2 situações. Ele deixa essa mangueira estourar e virar uma manutenção corretiva, e o cliente ter que ligar o equipamento parar, ou ele já pode antecipar essa manutenção e fazer a troca de um possível problema que venha acontecer no futuro. Então, essa é a diferença da manutenção preditiva e a preventiva. Agora, o ponto. Qual é a manutenção que dá maior gasto, que traz um prejuízo para a locadora? São as manutenções corretivas. Você não tem intervenção. E sem falar que, principalmente nesse caso que não está planejada, tem muita coisa no meio que é imensurável, que é o quê? O tempo do cliente parado, a insatisfação dele, o custo operacional. Gente, e aí tem coisa que não dá para colocar num sistema, não dá para colocar numa planilha para medir. E tem situações que são irreversíveis. E o que tem um custo mais barato e é melhor, mais vantajoso para qualidade do serviço e para atender o cliente com eficiência são as 2 manutenções, preventiva e preditiva, tá, pessoal? Peço para vocês, se ficou claro, se ficou alguma dúvida aqui com relação aos 3 tipos de manutenções, né, a corretiva, a preventiva e a preditiva, e como se fazer elas e o que traz de retorno para vocês, se ficou algo simples para a gente poder avançar para outra etapa.
pessoal se manifestou aqui, que aí a gente avança. Só dá um ok, aí a gente vai avançando aqui, tá, pessoal? Por isso que eu falei, a gente vai abrindo para perguntas e dúvidas aí de vocês. Perfeito. Perfeito, joia. Obrigado, Lúcio, Karen, obrigado. Então, vamos lá. E fiquem à vontade, tá, pessoal? Fiquem à vontade de interagir aí com a gente. Primeiros passos para a cobrança. Agora nós vamos avançar para como surgiu a cobrança. Primeiro passo é criar e implantar uma tabela de serviços e valores. Por que isso? Pessoal, isso vai facilitar o dia a dia de vocês. Vocês já têm a família de equipamentos, vocês já têm os modelos de equipamento dentro da locadora. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pontuando os principais problemas que acontecem. Eu até coloquei algo muito simples, só para exemplificar e para vocês detalharem. Por exemplo, eu pego uma betoneira aqui. Esses valores, eu só joguei, tá, pessoal? Não é valor de mercado, não é nada. Então, aí é vocês que trabalham. Por isso que eu até joguei os valores, e aí vocês trabalham de acordo com o custo operacional de cada locadora. Poxa, quanto que custa uma limpeza? Ah, eu vou cobrar R$80. Uma cuba, uma amassada, pintura parcial, pintura total, motor danificado, um cabo danificado. São problemas que comumente acontecem numa obra, num cliente. Então, você tendo essa tabela em mãos, vai ficar fácil para você elaborar o seu orçamento. Vocês vão entender os passos que nós vamos estar seguindo. Então, a primeira coisa é criar essa tabela e implantar essa tabela. Rossi, com quem fica essa tabela? Essa tabela fica com a sua operação, que nós vamos falar quem vai ser responsável para conduzir isso. Criar e implementar o checklist para os equipamentos. Pessoal, isso é de suma importância, vocês terem um checklist dos equipamentos. Eu coloquei um checklist bem simples, dá para vocês melhorarem ele, só para vocês entenderem, né? Então, ele tem aqui uma pequena legenda. O item está conforme, não conforme, parcialmente ou não se aplica. E aqui vocês colocam os itens que vocês querem relacionar e vocês colocam um xizinho, que uma pessoa, quando o equipamento vai sair para uma locação, o seu inspetor, o seu rapaz da expedição, ou o seu mecânico, o seu motorista, dentro, quem é a pessoa que você nomeou que faça esse checklist. Rossi, quando se faz isso? Nós vamos falar, é na saída. E de preferência com foto, e aí vocês podem abrir um campo com foto e assim por diante. Pontos importantes que tem que ter no checklist é quem fez o checklist, o funcionário que fez e o cliente responsável assinar esse checklist. Tá ok? Terceiro ponto, nomear as pessoas responsáveis por esse processo. E isso, por que eu coloquei isso? Isso parece tão óbvio, mas infelizmente no dia a dia fica muito solto dentro da locadora, né? Principalmente como se fala, né, no popular, né? Eu não gosto muito de ditado popular, mas tem alguns que são muito verdadeiros. Cachorro de 2 donos, ele morre de fome, né, Léo? Então, assim, não pode ter ele solto, dê nome para as pessoas que vão executar isso aí. Ó, você é responsável por fazer o checklist, você é responsável por enviar uma cópia desse checklist por e-mail ao cliente e assim por diante. Porque você, se caso falhe, tem uma falha durante o seu processo, você tem aonde corrigir, você tem a quem cobrar e dar um feedback a ser melhorado. Treine a equipe quanto ao novo processo. Uma vez desenhado todo o processo, nós vamos falar o passo a passo do processo. Uma vez desenhado, faça esse treinamento com a sua equipe. Traga a sua equipe para uma sala, coloca lá, treina todo mundo, tire todas as dúvidas e cheque se eles entenderam. Feito isso, vamos para o quinto passo, que é o quê? Peguem um exemplo e execute esse processo acompanhando a operação. Isso é técnica de ensinamento, sendo o TWI, quando é ensino correto de um trabalho, um treinamento, tá, pessoal? Quando você faz, você tem que fazer o acompanhamento. Não é porque eu dei o treinamento e você larga. Não. Você primeiro acompanha o primeiro processo, o primeiro ciclo. Ó, fez tudo certo? Ok, parabeniza a sua equipe e você vai monitorando à distância. Ok? Pessoal, sobre aquele tema, tranquilo sobre as etapas, que aí a gente vai falar aqui sobre os meios e evitar problemas na cobrança. E quem não pegou papel e caneta, dá tempo de pegar papel e caneta para anotar, tá? Ok, vamos lá? Léo, é contigo aí agora, meu amigo. Vamos lá. Tem mais mulheres chegando, viu, Rossi? Que legal. Aqui com a quantidade. As mulheres vão dominar o mundo, feminino aí no nosso webinar. Que legal. Sejam bem-vindas aqui, viu? Não dá para citar o nome de muitas, porque são Anas, Andréias, mas sejam bem-vindas aí.
Bom, um dos principais processos para evitar problemas com a cobrança começa pela entrega técnica. Serve para certificar que quem vai utilizar o seu equipamento, se ele foi treinado para operá-lo. Isso não é perca de tempo não, viu, gente? Pois é seu patrimônio que está em jogo. Isso porque quando melhor quem receber o equipamento souber operá-lo, maior será a vida útil do seu equipamento. Por consequência, tem que ser um processo padrão na locadora. Não basta apenas entregar o equipamento, mas é necessário também passar as instruções de operações necessárias. Isso é essencial. Outro ponto é entregar manuais de operação, pois pode ser que a pessoa que está recebendo o equipamento não é a pessoa que irá operá-lo. Logo, é conveniente que a locadora crie manuais de operação dos seus equipamentos. E quando nos referimos a manuais de operação, não estamos referindo a manual do fabricante, não, né, Rossi? Pois, o manual do fabricante é aquele negócio grande, com fontes pequenas. Ninguém lê manual. No Brasil, ninguém lê manual, né, Léo? Exatamente, ninguém lê. Então, o cara não consegue ler. Então, estamos referindo a instruções de operação mais simples, com foco direto apenas no que realmente é importante, que o operador fique atento, se possível, com desenhos, né? Outra sugestão seria enviar por e-mail para o encarregado da obra esses manuais de operação, não apenas para formalizar, mas tendo em vista o momento de transformação que estamos vivendo, né, de distanciamento social. E a última sugestão, que é um estado mais avançado, mas totalmente factível de ser alcançado, que é gravar pequenos vídeos no próprio WhatsApp, né, feito pelos próprios técnicos da manutenção. Enviar para o celular do encarregado, para quem vai operar, que é bem mais interativo, né? E nesse caso, esses vídeos podem ser aproveitados para ficar disponíveis para download em um canal do YouTube da locadora, ou mesmo podem ser divulgados nas redes sociais para aumentar engajamento. E fica transparente para o mercado o quanto a sua locadora está preocupada com a operação de seus equipamentos, bem como com o rendimento do dia a dia do seu cliente. No final, o que importa é que todos esses processos formalizados servem como dados que irão lhe ajudar com a argumentação futura, caso julgar necessário. Isso porque você repassou todas as informações necessárias para uma operação correta, e se o cliente não seguiu o passo a passo, é porque ele foi negligente e assumiu o risco do erro. Mas, contudo, a locadora está resguardada. 2 casos que eu já presenciei. Eu visitando um cliente, logo pela manhã, primeira visita, um cliente esbravejando na área de manutenção lá da locadora, porque ele foi devolver um equipamento reclamando que a motosserra que ele tinha alocado perdeu o fio de corte da corrente. Aí o atendente da locadora que estava atendendo perguntou o que ele tinha feito. E aí o pessoal que tinha usado a máquina tirou uma foto lá no momento que aconteceu o problema e mandou. Na verdade, a máquina estava cortando a árvore, mas a ponta da motosserra estava pegando na areia. Ou seja, uma operação mesmo com as instruções. Nesse caso, as instruções foram repassadas para uma pessoa e quem foi operar foi outra. E um caso muito interessante que eu vou citar, até porque tem locador de plataforma aérea aí nos ouvindo. Isso é muito pertinente, Léo. Um exemplo é o caso de locação de plataforma aérea para quem trabalha com pintura. O cara aloca a máquina R$4.000 por mês, 5, dependendo da máquina. Aí, quando o locador devolve, em 30 dias, a máquina está toda cheia de tinta. E aí o locador passa o orçamento da manutenção, que é para pintar a máquina toda, e o orçamento fica 2 vezes, até 3 vezes maior do que a própria locação. Ou seja, a questão da entrega técnica, ela é muito importante para que você não venha a ter dor de cabeça na cobrança da manutenção. É com você aí, Rossi. Então, só galera, vai fazendo aí as perguntas que a gente vai interagindo. Léo, então você acredita que você fazendo uma entrega técnica, o vendedor fazendo um filtro, questionando o cliente da aplicação, ele já consegue antecipar os futuros problemas? Com certeza. Quando a locadora consegue medir, quantificar, né, isso é possível no SISLOC, que as quantidades de ordem de serviço se refere a mau uso,
você consegue identificar o seguinte, olha, o meu cliente, o operador do meu cliente, ele precisa de capacitação e treinamento, né? Tanto é que fabricantes hoje têm feito, junto às associações, vários treinamentos gratuitos, né? Hoje, inclusive, eles estão acontecendo quase toda semana, nos grupos de locadores, tem a divulgação lá, eles estão fazendo no Zoom, no Teams, enfim, no Google Meet, em vários aplicativos, lives, com relação à operação das máquinas. Isso, para o locador, é essencial, né? Ou seja, uma coisa que ele deveria estar fazendo, que ele deveria ter um custo, ou mesmo deixar um profissional para isso, né? O fabricante próprio está se encarregando de fazer. É um diferencial, né? Que o fabricante percebeu que, se assim ele fizer, ele está ganhando pontos lá com o locador. Então, com certeza, Rossi. E você falou uma coisa muito importante, que foi uma puxa de uma dica, que é com relação aos vídeos, Léo. Então, não sei se o pessoal conseguiu pegar a dica, foi fantástica essa dica que você deu, tá, Léo? Com relação aos vídeos, preparando o treinamento, que além disso você gera um material de conteúdo para a rede social de vocês. Isso vira um marketing, acredito que vira um marketing positivo, isso, Léo? Com certeza, né? Quanto mais visualizações você tiver, você tem um melhor posicionamento gratuito, né? Seja no Google, através de AdWords, enfim, você se institucionaliza a sua marca, que torna-se um diferencial em relação ao concorrente. Não, perfeito. Então, uma dica que eu venho complementar isso, tá, pessoal? Já foi feito pesquisas que em até 5 anos, as empresas que não estiverem na internet, que não estiverem com rede social, infelizmente, os seus negócios estão muito enfadados ao insucesso. Então, já fica aí com a dica, quem não está habituado a trabalhar com esse mundo, com esse universo, então comece a estudar, peça ajuda de quem sabe, tem muita gente que dá para compartilhar, tem muito material gratuito que dá para a gente aprender aí, ok? Deixa eu ver aqui, que eu acho que o pessoal comentou alguma coisa, Léo, ó. O Luiz colocou, boa noite, interessante. Muito, Léo, obrigado pelo Luiz, obrigado pelo elogio, tá? O Breno, na entrega técnica, ó, na verdade, conseguimos minimizar a insatisfação do cliente, total atenção do cliente. Obrigado mesmo, viu? Vamos seguindo aqui. Etapas do processo. Agora nós vamos avançar para outra etapa agora de quando está efetuando a locação. O cliente fechou o contrato, esse equipamento vai sair para locação. Primeira coisa a ser feita, fazer o check-out. É a mesma coisa no hotel. Está saindo, eu estou saindo do hotel, eu faço um check-out. Então, o equipamento está saindo, você faz o check-out, pega o checklist de acordo com o modelo que vocês criaram, bem feito. Por que eu coloco bem feito, pessoal? Aqui é o momento que vocês têm que colocar o máximo de informações possíveis e de preferência com foto. Ah, Rossi, eu vou entregar um martelo para o cliente, eu vou fazer foto. Gente, é 2 fotos. É de um lado e do outro. Agora, imagina uma empresa que, por exemplo, o Léo citou a plataforma. Plataforma é foto dos pneus, é foto de orímetro, foto do cesto, foto da lança. É uma quantidade muito maior e eles fazem. Por que nós não podemos fazer por um martelo, por um compactador? É o nosso patrimônio, então a gente tem que garantir isso. E o mais importante, a assinatura do cliente. Testou o equipamento na frente do cliente, ou seja, na empresa ou no ato da entrega para ele, testou, e aí você entrega uma cópia e uma cópia fica com você. Muitas vezes tem um comprador, por isso que eu até coloco aqui, ó. Muitas vezes um comprador que fechou o negócio. Quando voltar para a empresa, é isso aí, vocês mandam para o e-mail desse comprador, que muitas vezes ele não está na obra, não está na operação, ele está numa central, está no escritório e assim por diante. O equipamento voltou. Agora é a hora da devolução. O processo é a mesma coisa ao contrário. Vocês vão fazer o check-in, que é fazer a entrada desse equipamento. Vocês vão fazer um novo checklist, tá? Vocês vão pegar um checklist em branco, vão preencher o checklist, fotografar todo o checklist, e já com outro checklist, o check-out, vocês têm que estar com ele em mão. Ali você já consegue fazer um famoso cara crachá, né? Você consegue fazer uma balização dos dois. Caso seja o cliente que esteja devolvendo, ali mesmo você já consegue pontuar e mostrar para ele. Por isso tem que ter uma pessoa responsável, treinada. Por quê? Não pode ser uma pessoa, tem que ser uma pessoa que saiba lidar com clientes. Tá? Se não for, treine essa pessoa, capacita essa pessoa. E você consegue pontuar isso. Ou assim, não foi a pessoa, não foi o cliente que veio devolver. Não tem problema.
tá? Vocês vão fazer esse processo chegando, nós vamos falar com relação ao tempo, vocês vão fazer isso e vão mandar essa informação por e-mail. Comunique por e-mail ao cliente, por isso que eu falo, é a próxima etapa aqui. Ah, não foi o cliente que veio devolver, foi uma transportadora ou foi o meu motorista que foi retirar o equipamento, tá? Vocês vão mandar para o cliente, quando isso? Pessoal, esse aqui é uma taxa de sucesso quando vocês trabalham com isso, ela é muito importante. Por quê? É muito importante. Imagina só vocês alugarem um carro, vou pegar um exemplo muito comum, vocês alugaram um carro e você devolveu esse carro no sábado. Chega na sexta-feira que vem, vocês recebem um comunicado que esse carro está amassado. Você acha que vocês vão pagar esse carro que está amassado? Você pagaria, Léo? Não, e isso já aconteceu comigo. Não. Não, na verdade, você é obrigado a pagar, só que depois você entra na justiça. Então, assim, a comunicação com o cliente tem que ser rápida. Quando? Gente, é no mesmo dia. Essa é a dica que eu dou para vocês, tá? A não ser que o equipamento chegou às 5 horas da tarde, vocês vão encerrar o seu expediente às 5h30 e vocês têm que, a equipe tem que ir embora, não pode gerar hora extra. Quando faz isso? No dia seguinte, logo no primeiro horário. Tá, vocês vão mandar. Eu até tem um modelinho aqui do e-mail para vocês criar. Aí vocês podem colocar a linguagem de vocês. Como vocês abordam o cliente? Apesar do cliente, coloca o nome, bom dia, boa tarde, venho por meio deste e-mail comunicá-lo com o equipamento. Descreve o equipamento, o número do patrimônio, número de série, tudo. Foi devolvido na data de hoje, por isso que é importante a urgência e a ação rápida. Na data de hoje, em nossas dependências, está com danos causados por mau uso. Olha aqui. Caso deseje verificar pessoalmente, no caso quando o cliente ele não foi devolver lá na empresa, iremos mantê-lo disponível por até 24 horas a partir desse comunicado, antes de iniciarmos os devidos reparos. Então você vai deixar esse equipamento lá, à amostra do cliente, caso ele queira ver e poder negociar. Gente, alguns locadores têm até medo desse momento. Gente, pode ter certeza que nesse momento é mais fácil você fechar e você negociar com ele. Segue imagens em anexo para as devidas análises. Nessas imagens, vocês vão mandar de como saiu o equipamento e de como voltou, juntamente com o checklist, o check-out de saída e o checklist, que é o check-in de retorno, com as devidas assinaturas, com as descrições, tudo certinho. Então, vai estar ali o cara crachá. No prazo de até 72 horas, enviaremos um relatório completo contendo todos os descritivos e valores a serem faturados. Nesse momento, o cliente vai colocar na cabeça, putz, fizeram arte na obra. Ele já sabe que vai vir uma notificação de cobrança. Então, ele já se prepara, vai chamar a equipe, vai poder se municiar de informações, e é o tempo que vocês têm para poder elaborar, porque muitas vezes é um dano muito maior, vocês têm que contar a peça do fornecedor e assim por diante. Comunicou o cliente, qual que é o próximo passo? Que é o que eu coloquei lá na mensagem. Em até 72 horas, vocês têm que mandar um relatório completo para esse cliente contendo valores. Não pode estourar esse prazo. O quanto mais rápido e eficiente vocês forem, mais sucesso vocês vão ter na cobrança. Por isso que eu coloco, vocês criarem já uma tabelinha padrão de valores, de principais danos que acontecem, porque vocês não vão ter que ficar contando qual o valor que eu cobro, vocês já têm isso tabelado dentro da sua locadora, ok? Antes de avançar aqui, quero ver se tem alguma pergunta, se tem alguma coisa, Léo. Ô, Rossi, de todas as perguntas, na verdade, nós vamos respondê-las nas apresentações posteriores. Então, a gente não está ignorando, não. A gente vai responder. Ah, tá. O Douglas apenas colocou a última aí, que é do Cristiano, da Conceito, que é para você. Eu poderia responder, mas pode ficar à vontade. Deixa eu ver aqui, ó. Douglas, nós vamos responder sobre isso aí, que quem cobra, tá? Nós vamos falar sobre isso. O Luiz coloca que as locadoras vendem serviço de treinamento para operação. O Lúcio, exemplo do comprador, válido na assinatura do pedreiro no checklist. Ô, Lúcio, se você for entregar esse equipamento lá, sim, mas só não pega rabisco, tá, Lúcio? Geralmente o pessoal só coloca um rabisco. Se ele colocou muitas vezes, infelizmente, é triste de falar isso, mas é verdade. Eu já tive motorista que foi entregar equipamento e o empreiteiro que estava lá não sabia escrever. Então, ele fez exatamente um rabisco. Aí, o que o meu motorista era orientado a fazer? Qual é o nome do senhor? O meu motorista escrevia o nome da pessoa ali, tá? Aí, você manda esse documento para o comprador, tá bom? Oi. A gente vai falar sobre isso lá na frente, mas pode ser que não esteja tão engajado com a pergunta. Eu vou só complementar a sua resposta.
O Syslock, eu esqueci o nome de quem perguntou, mas o Syslock tem um aplicativo que ele já colhe essa assinatura. O que a gente vai fazer, que é uma característica a mais no aplicativo, é tirar a foto da carteira de identidade ou da carteira de motorista dessa pessoa que faz o rabisco. Porque aí, contra fatos não há argumentos. Aí responde a pergunta dele, ok? Perfeito, ótima colocação, Léo. O Eric também pergunta aqui, posso emitir a cobrança sem autorização do cliente? Eric, eu não gosto dessa linha. Por quê? Esse é o ponto que, tipo, praticamente nós vamos romper relações. Então, eu prefiro ainda levar para a relação amigável, trazer o cliente para conversar e a gente chegar e explicar para ele. Agora, poxa, Rossi, o cara deu PT na minha máquina, ou teve um... aí não tem o que fazer. Se você tem um contrato assinado, documentado, tudo isso que saiu bonitinho, o checklist e tudo mais, Eric, aí não tem o que fazer. A Syslock tem como armazenar foto. Ah, foi do Eduardo, tá? Que aí ele perguntou se tem como armazenar foto. Sim, o checklist do Syslock é perfeitamente possível armazenar foto. O Leandro pergunta, é possível disponibilizar pequenos vídeos de como manusear o equipamento de forma correta no site da locadora? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Isso que eu falo, você pode trabalhar com parceria com os fabricantes, que eles já têm muitos vídeos, ou você pode pegar exatamente o próprio modelo de vídeo do fabricante e você desenvolver os seus, tá, Leandro? Para complementar, Rossi, sim, claro. Também a Syslock lançou um portal para a locadora, onde você pode, além de várias informações sobre os contratos em andamento, pode anexar todos os vídeos referentes a equipamentos para que o cliente, né, uma vez tendo permissão de acesso, ele loga e faz o download de todos esses vídeos. Perfeito. Deixa eu responder aqui o Cris. O Cris coloca, é quase impossível passar um orçamento em 3 dias. Estou falando isso com ferramenta elétrica. Isso de quando é... diferente de quando é visual. Concordo em partes, tá, Cris? Por quê? Eu falo assim, poxa, eu venho do segmento de máquinas maiores, inclusive, que é plataforma. Se máquinas elétricas não conseguem, por que plataforma consegue? E nós estamos falando de danos de motor, eu estou falando de mangueira, eu estou falando que é algo muito mais complexo. E hoje tem locadora de plataforma que faz isso com excelência em 24 horas. Aí você fala assim, como que eles fazem? Por isso que eu falei, é treinamento. Você tem que dar pessoas e nome, e é prioridade. Quando volta uma máquina e já foi evidenciado na inspeção de recebimento que tem dano, essa máquina se torna prioridade. Ela não vai para a prateleira para manutenção. Então, ela se torna prioridade porque você tem uma cobrança de indenização a ser feita. E se você tem uma tabela de valor... só concluir, viu, Loda? Só um minutinho. E se você tem uma tabela de valor pré-estabelecida, porque, quais são os danos que acontecem hoje com uma furadeira, com um martelete? É o geral. Você vai ter um induzido queimado, problema de carvão, aspecto visual e pequeno, um cabo, são essas, não sou especialista tão técnico assim, mas só estou dando um exemplo. Complementa aí, Léo. Não, é porque, na verdade, como a Conceito ela trabalha com muita máquina leve, ferramenta leve, consequentemente são máquinas que os caras detonam na obra mesmo, né? Provavelmente o volume de substituição é muito grande. A gente tem casos que o cliente ele não consegue nem patrimoniar tudo isso. Ele considera como sendo um item único. O que ele controla é o centro de resultado, manutenção, sem levar em consideração máquina a máquina, porque é impossível, né? A quantidade de manutenção é muito grande. Enfim, isso varia de gestão para gestão, Cristiano. Porque se você tiver que ficar colocando gente, né, para fazer tratativa de essas ordem por ordem de manutenção individualizada, realmente eu acho que você não consegue, né? Mas aí você tem que ver o seguinte, você conseguindo medir tudo isso, você consegue ver se o problema está na operação, por que tanta máquina está com defeito, se está no uso, se o problema é da própria máquina, do próprio modelo, se é do fabricante, enfim, até para comparar um modelo com outro, uma marca com outra. Então, ter todos esses indicadores visíveis, né, para você tomar essa decisão é importantíssimo, né, para que você possa ou continuar investindo
em equipamentos dessa marca, ou mesmo rever o processo interno, que também, muitas das vezes, né, o Rossi, quando a gente entra, que a gente é de fora, que a gente entra para poder verificar, sempre há melhorias. Sim, porque muitas vezes, Léo, complementando isso faz muito sentido mesmo, porque os proprietários, os gerentes, os líderes estão tão no dia a dia ali e não conseguem ver, é o comum, está acostumado com aquele roteiro. E quando vem alguém de fora, consegue ver pequenos detalhes e que trazem resultado, né? E aí, respondendo a pergunta da Aline, mas aí eu já vou falar que era exatamente isso, ela pergunta, ó, esse processo de gerar o orçamento, cobrar e emitir a nota, qual departamento ficaria melhor para fazer? Centraliza tudo em uma pessoa, que ela fala sobre a conceito, umas pessoas criam o orçamento e uma segunda pessoa está no departamento comercial negocia essa coisa, que já foi a pergunta do Douglas, a gente já vou matar ela de uma vez, tá? Exatamente. Então, vamos lá. Para mim, eu costumo até falar nas minhas mentorias, tudo que eu falo não é uma verdade absoluta, né? Mas para mim deu muito certo, tá? Eu tenho ditado e eu trago isso, que é o quê? A mão que alisa não é a mão que bate. Por quê? Não, o vendedor não é a pessoa que deve cobrar a ordem de serviço. Tem que ser um negociador, que é o que o Léo tem que ter técnica, ele vai falar sobre tem que ter técnica de negociação, é um outro vendedor, porque ele está tirando o segundo pedido. Aí você fala assim, mas Rossi, o cliente vai ligar para mim, é normal, é o momento que o vendedor tem que ver e fazer o seguinte, ó, calma aí, deixa eu ver o que eu consigo fazer para o senhor, para a gente poder te ajudar nesse sentido. Você vai ganhar mais pontos positivos com esse cliente. Tá? E aí onde você vai chegar na pessoa responsável, ó, o cliente está reclamando disso, dá para dar um desconto, não dá, dá para isentar, não dá, aí vai dentro da política de vocês. Eu já vi empresas que a mesma pessoa que cria a cobrança, que era um técnico, ele foi treinado para cobrar. Tá? E eu já vi outras empresas que o técnico que fez isso tinha uma outra pessoa, era um administrativo comercial que fazia a cobrança. Tá? Mas ele tem que ter uma linguagem técnica, porque ele vai ser argumentado. E em algum momento ele precisava do suporte do líder, do encarregado da manutenção, para poder ter essas reuniões, principalmente quando era de um valor mais alto. Tá? Vamos lá? Vamos avançar aqui. Técnicas de negociação, lá, Léo. Veio certinho no que eu estava falando aí. Agora é contigo, meu amigo. Vamos só complementar aqui, até a pergunta do Douglas, né? A importância de um bom negociador na área de manutenção facilita em muitos recebimentos. Pode até parecer exagero, né? Mas vale a pena a capacitação desses profissionais. Hoje em dia existem técnicas de negociação, existem cursos de negociação, né? Aonde você precisa ter empatia, né? Para que você tenha empatia, existe um curso específico de inteligência emocional. Inclusive, eu trabalho com ele, tá, Léo? Aproveitando o gancho, tá? Você trabalha com ele também? Eu trabalho com esse Olha treinamento. Aí, galera, ó, curso de tanto de rapport, inteligência emocional, rapport, e eu trabalho com isso também. Olha só para você ver que legal. Então, a consultoria do Rossi é essencial aí nesse momento. E aqui, para responder a pergunta do Douglas, essa questão de criar empatia não é só para negociadores da manutenção. É para todos aqueles que trabalham com venda, e pode ser venda de qualquer coisa, né? A questão de você criar o rapport, né? que o Rossi acabou de citar. É um termo muito utilizado ultimamente, que é você criar sintonia com o seu cliente. Tudo isso aumenta em muito a chance de conversão, né, da cobrança, sem estresse, sem que você perca o cliente. Por que de chamar a atenção para isso? Porque em muitos casos a locadora até consegue receber, mas perde o cliente. Ou seja, aí não adianta. A gente tem até um relatório no Sisloc onde você verifica, mês a mês, se as OM recebidas continuam com seus clientes ativos, justamente para você medir, né, o quanto o seu negociador lá da ordem de manutenção está eficiente lá na sua negociação. Caso não seja possível essa capacitação, né, assim, pô, eu vou fazer curso, não tem como. O que a gente sugere? A gente sugere que esse negociador, que ele tenha uma proximidade maior com clientes, que ele visite obra, que ele conheça o encarregado, que ele faça essa proximidade, né? Isso vale para nós, vendedores comerciais, né, que estamos constantemente visitando locadoras, vendo de perto as dores, aonde dói,
Quais são as dificuldades? Não é diferente com o locador, não é diferente com o negociador da manutenção. Ele conhecer essas pessoas facilita muito, né? Para complementar tudo isso, vem dessa empatia, do recebimento, vem toda a questão da documentação, que é todo o histórico, todos os comprovantes de entrega, de devolução, de substituição, todos os comprovantes de e-mails, de e-mails enviados dos manuais, os checklists, né, com as fotos. Aí nós sugerimos, então, que vocês façam isso, porque contra fatos não há argumentos. É com você, Rossi. Se alguém tiver alguma pergunta, vá fazendo aí que nós vamos respondendo. Complementando aqui o que o Cris falou, né? O Cris pergunta, vocês conhecem alguma empresa que não cobra manutenção e como ela custeia esse prejuízo? Você já fez a pergunta e, na verdade, nem é uma pergunta, já é uma afirmação aqui, tá, Cris, da Conceito. É assim, ele não custeia, ele tira, que é o que o Léo falou no início do webinar, ele tira isso da locação e ele não faz gestão. Infelizmente, é triste de falar isso, porque ele tenta, de alguma forma, trabalhar, são centro de custos diferentes, foi o que o Léo falou, logística é uma coisa, manutenção é outra coisa, locação é outro, são departamentos, é como se você tivesse, que são centros de custo, mas são pequenas empresas dentro de uma grande empresa. Então, enquanto você estiver trabalhando tudo como um negócio único, não tem sucesso, ele é único, na verdade, que eu até falo, é uma calça só, mas são vários bolsos. Então, você tem vários... Rossi. Fica à vontade, Léo. Rossi, só para complementar, Cristiano, na verdade, existe uma opção, né, que é a questão do seguro, que não é muito comum, mas tem clientes que exigem que a locadora embuta o seguro. Por quê? Ela não quer poder pagar por isso, porque ela sabe que quem está usando, né, ela não vai ter como garantir que lá na ponta que o cara vai estar tendo cuidado com a máquina. Então, ele prefere que aquela máquina vá com o seguro embutido para que ele não tenha problema com manutenção. Eu só conheço essa exceção, viu, Rossi? Sim. E a outra exceção é ele se perder no custo ali e ele não conseguir pagar ao final do mês e não sobrar nada para ele, que era o saldo dele, o EBITDA, o lucro líquido, o ROI que ele ia ter ali, e ele se perdeu porque a manutenção estourou a linha dele, que pode acontecer em algum momento. Cris, eu só aproveitar e te dar o parabéns, o Cris faz esse trabalho muito bem, ele controla a linha lá na Conceito, e por isso que você está tendo sucesso e tem diferencial aí, tá, Cris? Mas dá para fazer um trabalho melhor com relação a isso, dá para evoluir sempre, tá bom? O Luiz, cadê aqui? O Luiz coloca, como falam em gestão pela qualidade, não existe almoço. Como falam em gestão pela qualidade, não existe almoço grátis. Perfeito, Luiz. O Jair coloca aqui, ordem de manutenção com cliente ativo, vamos ver, não sei se eu entendi muito, tá, Jair? Mas vamos lá, é com cliente ativo, né? Você tem duas situações que eu vou falar lá na frente. Uma é quando ele devolveu o equipamento, mas ele tem mais máquina, eu já passo para a negociação, ou ele devolveu e encerrou aquele contrato, tá? Então, você continua com a cobrança. E nós vamos falar, o Léo vai falar também sobre o app para campo, né, Léo? Com relação a como funciona essa gestão em campo aí também. O fluxograma da cobrança, tá? Pessoal, por isso que eu falo, é muito bacana e importante vocês terem uma caneta aí com vocês. Por quê? Porque todo o material que nós montamos, eu e o Léo, a gente monta com muito carinho mesmo, e nós não estamos entregando nada superficial. Nós estamos entregando um material com conteúdo muito rico, que se vocês forem investir nisso, muitas locadoras falam assim, poxa, fora do meu custo. Tá? Então, aproveitem bastante. O fluxograma de todas as etapas que nós falamos, aí eu coloquei isso no fluxograma para facilitar para vocês o visual. Checkout, saiu a máquina, qual é o próximo passo? É o check-in, quando essa máquina retorna. Estou falando de quando encerrou o contrato, nós vamos falar depois quando esse contrato está ativo ainda, a máquina está na obra. É aqui quando a máquina voltou para a locadora. Próximo passo, teve danos? Essa é a pergunta. Quando você faz isso? Durante o check-in, durante a análise do check-in.
Teve danos no equipamento? Não. Vamos pegar um exemplo aqui. Não teve danos. Qual que é o próximo passo? Encerra o processo de locação e arquiva, libera o equipamento, faz as manutenções, lubrifica, preventiva e prateleira para fazer a locação. Rossi, teve danos, tá? E teve danos, estou falando de mau uso, ok? Porque muitas vezes teve dano e é dano natural, que essa análise, esse filtro, tem que ser feito por um técnico. Qual é o próximo passo? Vocês enviam esse comunicado ao cliente. Quando? No mesmo dia. Tá? Com checklist, com foto, tudo bonitinho. Por isso que tem que ter uma pessoa responsável, que não é o vendedor que faz isso. Próxima etapa, em até 48, em até 72 horas, envie um relatório completo, tá? Contendo os valores, descrição e tudo mais. O cliente aprovou. Se aprovou, você simplesmente encerra o processo, emite a fatura e segue para a próxima fase. Não aprovou, realiza follow-up e vai para a negociação, que é o que o Léo falou. Vai para a técnica de negociação, usa o rapport, se aproxima. Agora, nós estamos com a questão do isolamento, ainda é um pouco mais complicado. Se precisar, agenda uma reunião virtual com esse cliente para vocês discutirem, que é muito mais fácil. E uma outra dica que eu dou para vocês, pessoal. Até brinquei, esses dias foi até com um cliente, com um amigo, né? Um cliente ou amigo, né? A gente estava negociando. E eu falei, poxa, desculpa te ligar, mas eu sou da moda antiga, né? Passa a mão no telefone. Eu vejo muitos vendedores hoje negociando pelo WhatsApp. E se você perde esse rapport, que é o que o Léo falou, essa empatia, você não sente tom de voz, você não sente vibração, você não sente como o cliente está. Se ele pode falar naquele momento, tá bom? O cliente aprovou sim ou não durante o seu follow-up? Não, não aprovou. Volta para a negociação. E aqui é um círculo agora virtuoso que vocês têm que trabalhar e chegar em algum momento, se não vai, está desgastando, vai perder o cliente, vai dar desconto. Será que é uma situação que eu tenho que isentá-lo? Uma outra dica, se vocês precisarem de isentá-lo, use isso como moeda de troca. Fala, Léo, estou isentando o senhor agora com relação a essa manutenção, mas orienta a obra lá para que não aconteça mais isso. Estou fazendo em função da nossa parceria. Isso o comercial tem que fazer, porque ele traz a responsabilidade para ele, e na hora que ele ligar para fazer um fechamento, ele vai lembrar, poxa, o Rossi me deu uma isenção lá, por que eu não vou fechar com ele? O cliente aprovou, emite a fatura e encerra o processo. Deixa eu ver aqui se alguém perguntou aqui, que a gente vai para outra fase. É possível cobrar um cliente caso não responda os e-mails? E o que fazer nessa situação? Da sua máquina aqui, o Bruno. Bruno, nesse caso, aí você tenta falar com ele por telefone. Se você não consegue, você já começa a registrar os e-mails. Estou tentando e não estou conseguindo. Você dá um prazo para ele, e o prazo que aí vai para uma negociação um pouco mais firme, que é o quê? Fala assim, ó, eu aguardo o retorno do senhor em até 24 horas. A partir disso, eu vou emitir a fatura. Esse é o ponto. Cristiano, Rossi, muitas vezes mandamos fotos na hora com o motorista e na obra. Aí o motorista sai da obra depois que ele autorizar, ou seja, já viu a máquina. Perfeito, Cris, excelente trabalho. Mesmo assim, dificulta receber. Dificulta, por isso que eu estou falando. Aí tem que fazer uma análise, Cris. Até quando vocês vão continuar isentando, o quanto isso está impactando o resultado de vocês, e o quanto tem que marcar uma reunião com esse cliente, propor, quem sabe, um treinamento, uma entrega até, falar, vamos juntar todo mundo, está tendo um mau uso, e aí, a partir do momento, falar, cliente, ó, eu não vou mais te isentá-lo com relação a esses problemas que são recorrentes. Eu estou tendo prejuízo, e numa situação agora, não dá para deixar a torneira aberta. O Luiz, é possível consertar, disponibilizar e permanecer com a cobrança? É possível consertar, disponibilizar? Sim, Rossi, porque a cobrança é financeiro, né? Sim. É possível você consertar a máquina, disponibilizar a máquina, porque ela tem que ser locada para outros, senão ela vai ficar disponível. Entendi. Registra todas as fotos, tudo que você tem guardado, né? Disponibiliza a máquina e fica com a cobrança lá no financeiro. É possível sim. Eu entendi. Ele ficou com medo de, tipo, eu estou com a cobrança, eu não posso alugar essa máquina para outro cliente, né, Léo? Isso. O cara não aprovou e você tem que ficar lá esperando o cara ir lá ver a máquina. Mas aí você tem toda a foto, tem todas as fotos, todas as documentações, todos os comprovantes. Então é possível sim você consertar a máquina e ficar só com a cobrança. Então, o Breno, eu coloquei lá em cima lá, tá? Ó, enviando mesmo
o cliente não ficaria chateado? Pode ter certeza disso. Quem gosta, você gostaria de receber um boleto aí de fatura e não teve uma negociação? Por isso que é importante avançar. Então, se você avançou todas as etapas, você ligou, marcou reunião, mandou e-mail, o cliente está correndo de você, aí você tem que avançar a etapa, né? Mas Isso aí, Rossi, começa lá ele na vai ficar entrega chateado. técnica, né? Isso, A exatamente. partir do momento que você começa a deixar transparente em todos os documentos que você entrega sobre a responsabilidade no uso, no manuseio da máquina, no cuidado, e você reforçando isso, e é sempre bom que você tenha alguns banners pregados lá na parede da sua locadora, para ficar claro o tempo todo para o cliente, em contrato, em os documentos todos desse cuidado, na hora que você vai cobrar, Breno, né? Ele não Breno. tem como ficar chateado, porque, na verdade, é uma continuidade do processo, né? Você tem Sem tudo dúvida. comprovando que você fez de acordo com o que é o normal que acontece dentro da empresa. Não é uma exceção que você está fazendo com ele. E, pessoal, e o que o Léo falou é extremamente importante. Se a sua locadora não cobra, vocês são exceção hoje, porque a maioria está cobrando. Se o cliente fala para você que o locador A, o concorrente B, o C, o D não está cobrando, gente, fica muito atento, isso é blefe, tá? Muitas vezes é blefe. Falando aqui com a Aline coloca, ó, emitir a nota sem aprovação, antes você disse que era legal e agora você disse que se não houver retorno ou manifestação, emitir a nota. Isso não seria ruim para a relação? É o que eu falei, vamos lá, Aline, para deixar claro aqui. Eu não acho legal emitir sem negociar, que nem o que acontece. Chegou a máquina chegou, eu não fiz contato nenhum com o cliente, não liguei, não mandei e-mail, não fiz nada, que foi as etapas que nós falamos e o Léo registrou. E simplesmente mandar uma fatura para ele, não é nem um pouco saudável para a relação. Agora, você mandou um e-mail, ligou na sequência, ó, senhor Léo, se apresentou, falou, o senhor recebeu um e-mail, ficou alguma dúvida, estou aqui para esclarecer, e aí você começa a negociar com ele, e aí não foi, não avançou, ligou, pediu retorno, deu prazo, aí você tem que chegar para o seu gerente, para o seu diretor, para o proprietário da empresa, ó, eu estou com essa situação, o que nós vamos fazer? A decisão mais não é de vocês, a decisão vai ser do seu superior, vai isentar ou não vai emitir? Aí, não, vai emitir que é um valor alto. Vai e emite. Agora, mas a relação, ela fica delicada. E quando esse cliente, eu já tive caso, tá? O cliente, poxa, eu nunca mais alugo com vocês emitiram uma fatura. Passou 3 meses, o cliente está fechando negócio com a gente. Tá? Ele sabe da responsabilidade dele e isso aí tem contratual, tá? Se não tá, se não tá de vocês olhem por gentileza. Ô, Diego Costa, da Construloc. No caso de um quebra-pau, né, por mau uso, a gente deve cobrar, além da manutenção, o período que a máquina ficou indisponível. Diego, na verdade, a gente sempre sugere que isso não aconteça, né? Porque todas aquelas técnicas que nós falamos de negociação, de empatia, é justamente para quê? Para que o cliente, todo o processo que você seguiu foi para que você conseguisse receber pelo o mau uso da máquina. De forma alguma, a gente não sugere que vá para um quebra-pau. Agora, se além disso você está cobrando a manutenção, você querer cobrar os dias parados, eu não acho justo, porque, na verdade, você pode muito bem, uma vez que você tendo a comprovação de todos os documentos, bem como das fotos, você pode muito bem consertar essa máquina, guardar isso como prova, até porque se você for num juiz, você não vai levar a máquina lá, você vai levar foto, né? Para que você possa alocá-la novamente. Então, assim, esse lance eu não sei o que o Rossi compreende por isso, mas esse período que a máquina ficou parada lá, indisponível, eu acho que você não vai conseguir cobrar. E eu também não acho que você deva fazer isso, né? Eu acho que você deva consertá-la, colocá-la disponível, e aí mudou a jurisdição. Se você não consegue cobrar todos os meios legais, né, numa boa, aí se vai para o jurídico, aí você está perdendo dinheiro com essa máquina parada indisponível. Rossi. Eu faço jus e sou muito alinhado contigo com relação a isso, tá, Léo? O que você pode fazer, tá, Breno, é você usar isso como argumentação, que é durante a negociação você falar, ó, essa máquina ficou parada há 5 dias, a locadora deixou de alugar o equipamento e em nenhum momento nós estamos cobrando isso do senhor, até porque não está na cláusula do contrato. Mas você usa isso para a questão do emocional, você mexe na mente desse cliente para poder negociar. A Meirilane Silva, ela coloca, se a comunicação não é do vendedor, quem seria a pessoa indicada para enviar?
Lembrando, aí vocês têm que ver a estrutura da locadora, não vou entrar nesse mérito mesmo, porque vocês têm que entender a estrutura. Tem locadoras que são extremamente enxutas e tem locadoras que têm operacional um pouco maior. Mas quem eu falo, você pode colocar um administrativo, um rapaz da expedição, da logística, um técnico que você treine ele, capacite para fazer isso, porque eu já vi empresas que eram técnico, mas ele era um técnico mais administrativo e não tanto operacional. Ele conhecia tecnicamente das máquinas para poder fazer as liberações, fazer teste com o cliente e fazia esse trabalho de cobrança, tá? Vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui, acho que agora eu apliquei muito aqui. Isso, Ô, Mar, é isso mesmo, viu? Esse tempo de máquina parada pode servir como barganha em negociação futura. Perfeito. Se você está correto, viu? Não, show de bola. Hoje nós já vamos falar sobre o aplicativo de campo, tá? Mau uso antes da devolução, que é uma outra situação. O cliente alugou o equipamento, tá? Essa máquina está trabalhando no cliente e quebrou, mas não encerrou o contrato. O contrato continua ativo. Tá? Vamos pegar um exemplo, geralmente acontece com locações mais longas, tá? Então, quebrou a máquina, como que eu vou proceder? Vamos lá, vamos para as etapas. Primeira coisa, você vai abrir o cliente, ligou, aí você vai ver como é a sua operação. Tem locadora que não manda o técnico, tem locadora que simplesmente faz a troca e faz análise na empresa. Mas use isso como exemplo, tanto faz para os dois. Você mandou um técnico para a obra, ou a máquina chegou na empresa, registra a ocorrência no boletim técnico, tá? Então, você tem que ter um boletim técnico constando o quê? Qual é a reclamação do cliente, o que o cliente está reclamando? Ah, a máquina quebrou, não liga, que é o mais comum que acontece. Chega lá, a máquina está queimada ou está com o cabo rompido e assim por diante. E ali você coloca, você registra todas as informações dentro do boletim. Detalhar ao máximo as informações nesse relatório. Pessoal, aí vocês têm que alinhar muito mesmo com a equipe técnica. Por que eu falo isso? Quem nunca pegou um relatório técnico da manutenção e está lá, a máquina não liga, chega verificado no local, a máquina ok. Ou chega no local, o cliente não sabe usar, sabe? Gente, detalhe a informação. Ó, chegado no local, o equipamento estava em desnível, o máximo de informação possível coloque nesse relatório. Informar no relatório que foi mau uso. Se o técnico está na obra e já evidenciou que foi mau uso, bateu, cortou, quebrou, que nem o exemplo que o Léo deu da motosserra, coloca lá, escrevam. Mau uso do equipamento. Por quê? O cliente utilizou motosserra muito abaixo, muito próximo do solo e teve contato com areia, com a terra. Ponto. Ô, Rossi. Oi, diga aí, Léo. Tem uma colocação do cliente de um locador aqui muito interessante, o Eugênio da Engeló. Temos que demonstrar para o cliente o conceito. Uso inadequado é cobrado. Sugiro sempre aos engenheiros, clientes, que levem o processo ao campo e mostrem para os usuários. Eles têm que saber que se estraga, haverá cobrança. A turma da obra tem que saber desse conceito. Parabéns, Eugênio. Perfeito. Ótima colocação, Eugênio. Parabéns mesmo. Tá? O Osnar, já respondendo mais alguma, ele coloca aqui. Se a pessoa que atender na obra se negar a assinar, que é exatamente isso que eu ia falar agora, ótima colocação sua, Osnar. Quando você escreve que foi mau uso, é 90%, quase 100%. Fala, eu não vou assinar isso aqui, eu não concordo. Coloquei. Vou pegar o exemplo do Léo aqui que nós estamos fazendo junto. Foi evidenciado mau uso por todos os motivos. O senhor Léo da CISOC se recusa a assinar o relatório, pois foi evidenciado mau uso. A data e registra isso. Você escreve. Aí você mostra para o cliente, ó, eu coloquei e anotei a informação que você está se negando a assinar. Por quê? Ele achando que, não assinando o documento, ele vai ficar, ele não tem responsabilidade sobre isso. Por isso que é importante o técnico de vocês colocar o máximo de informação no boletim técnico. Ô, Rossi, espera aí que nós esquecemos de uma pergunta aqui. É o Bruno Ribeiro, lá da sua máquina. Ele pergunta assim, se o cliente quiser repor as peças de máquinas, devo cobrar na mão de obra? Bruno, na verdade, ele comprando as peças para você, se você conseguir cobrar a mão de obra, ótimo, né? Perfeito. Mas você concorda que eu acredito que você não deveria criar caso
todos os processos aqui que nós escrevemos tenha tido alguma falha por parte da locadora, porque, na verdade, o seu prejuízo já foi minimizado uma vez que o seu técnico está lá disponível para isso e você paga ele todo mês. Então, assim, na minha opinião, você deveria cobrar a mão de obra sim, desde que você não gere conflito com o cliente e perca o cliente, né? A sua outra pergunta é, e se ele levar para outra assistência técnica, devo cobrar os dias parados? Bruno, a máquina vai parar de cobrar a locação a hora que ela for devolvida na empresa. Não importa quantos dias ele vai ficar para resolver o problema. Até porque, como nós temos dito isso aqui o tempo todo, tudo isso está muito claro em contrato, né? Que a locação vai se encerrar quando a máquina for devolvida. Perfeito? Ótimo. E complementando, Léo, que aí o Bruno coloca, devo cobrar a mão de obra? Eu já tive, Breno, a situação que eu não cobrei a mão de obra, que era muito, muito barato, e aí eu usei isso como argumento na negociação para me aproximar mais do cliente, e o cliente comprou as peças originais, tudo, eu passei a descritivo, meu técnico, no caso, passou toda a descrição do item, a gente conferiu, estava tudo certo, e nós fizemos a implantação. E aí, no caso, se ele levou para outra assistência, só tem que ver, que é o que o Léo colocou, se o contrato já foi encerrado, aí que tá, se a locação dele, a máquina está na obra, ele levou, ele está ativo, você só vai fazer inspeção quando ela retornar. O Douglas está perguntando aqui, Léo, a turma da obra sabe disso, que se quebrar tem cobrança, mas eles jogam. O locador precisa entender esse jogo. E é por isso a importância, galera, de vocês terem um cara bom em negociação para poder tratar tudo isso. Porque ele já conhece essa manha, esse blefe, né? Essa argumentação, porque como a obra é um centro de resultado lá também, e ela tem que minimizar a despesa, quanto menos despesa ela tiver com você, locador, né, melhor para eles. Então, assim, basta que você tenha pessoas tão boas quanto você, né, Douglas, para poder negociar e conseguir vender até avião caindo aí. Abraço, Douglas. Obrigado, Douglas. Estamos juntos sempre. Até o final. Flavião, com relação aos acessórios, quando a sua pergunta, acessórios móveis de máquina, seria inviável atrelar ao contrato o valor de indenização em caso de dano ou perca? Assim, já deixa o cliente com a presciência do valor da possível cobrança. Vamos ver se eu entendi um pouquinho aqui, tá? Eu entendi. Você entendeu, Léo? Entendi. Então, vamos lá. Na verdade, é o seguinte, quando você faz o contrato, Flávio, tem que ficar muito claro, e isso inclusive na nota de remessa, caso você a faça, né? Caso não a faça, tem que ir para o contrato. Caso você não a emita. Lá tem que estar especificado o valor de indenização daquele bem, né? Que é diferente do valor de reposição. Sempre esse valor tem um markup. Algumas vezes, em ferramentas leves, eles chegam a cobrar o dobro. Porque, na verdade, como você compra muito, você consegue um preço diferenciado. E o valor de indenização não é pelo valor de compra, é pelo valor que você de mercado, né? E você tendo um ganho ainda. Então, assim, e os acessórios, a mesma coisa, eles têm que ser itens de estoque e tem que estar com seus valores de indenização todos relacionados. Aí você não tem problema em cobrar isso. Você pode até criar composições onde você define preços para o equipamento principal e para os acessórios. Caso o cliente devolva parte, a locação ainda continua cobrando dos itens acessórios. Caso o cliente chegue para você e fale, realmente eu não consegui encontrá-los, encerra-se face à venda desses itens, né, dentro do próprio contrato, fazendo a indenização, e vai depender de você querer cobrar ou não a locação até aquela data que informou que o item, o acessório se perdeu. Flávio, foi isso que eu entendi da sua pergunta. Caso não seja, por favor, complemente aí que a gente complementa aqui, né, Rossi? Perfeito, com certeza. O Renato coloca, caso o equipamento for roubado na obra e depois de um mês o equipamento foi recuperado e devolvido na loja, como agir? Depende, Renato. O equipamento foi roubado. Você encerrou já esse contrato do cliente? Porque se não encerrou o contrato do cliente, ele está pagando locação.
Então, é o que o Léo colocou. O contrato só encerra quando devolveu. Agora, vamos pegar outra situação. Não, Rossi, o contrato ele não devolveu e eu encerrei o contrato e eu cobrei esse equipamento dele. Se você já emitiu a cobrança, aí você tem que partir para um outro nível de negociação. Se você quer aceitar o equipamento ou não. No caso, eu já vi locador e falei assim, meu, já compramos outro equipamento, agora o equipamento fica com você, o equipamento é dele, porque ele já repôs a máquina para você com relação ao prejuízo que ele teve e você também teve em algum momento. Vamos para o item 4. Já falamos aqui em formar o relatório mau uso. Colher a assinatura do responsável, né, no local, já falamos sobre isso. Deixar uma cópia na obra e enviar por e-mail. Por quê? Você vai... Geralmente os boletins eles têm 2 vias. Se não tem 2 vias, eu dou a dica para vocês, façam em 2 vias. Tem locador que faz em 3 vias, tá? Então, assim, façam em 2 vias, uma via fica na obra lá e a outra você leva para a empresa. Digitaliza e você guarda e manda por e-mail, no caso se for um comprador ou alguma coisa, você tem esse contato, todas as empresas têm, todo mundo que fez uma locação tem um e-mail, e manda por e-mail para registrar isso também. Iniciar o processo imediatamente de orçamento. Nós estamos falando que uma máquina está na locação, está ativo o contrato. O técnico foi lá, a máquina quebrou, você foi lá, arrumou o mau uso, e aí como você faz? Rossi, mas mesmo com a locação ativa, o cliente pagando locação, sim, são 2 coisas distintas. É o que o Léo falou, locação é uma coisa, manutenção é outra. Tá? Então, você inicia uma negociação. Por isso que não pode ser o vendedor. Tem que ser uma outra pessoa neutra para negociar. Nesse ponto, ok? Tem mais alguma pergunta? Senão a gente avança para o outro tópico aqui, Léo. Aí é contigo. Bom, vamos lá. Já estamos finalizando, né, galera? Até porque live, quando passa de 1 hora, vai ficando cansativo. Sim, está acabando já. Quando a sua locadora começa a converter ou mesmo aumentar essa cobrança da manutenção, você melhora os resultados da área da manutenção. Logo, você melhora o resultado da operação da locadora como um todo, né? Porque uma vez que a manutenção ela passa a dar resultado, ela complementa a locação, né? E não suga da locação. Por consequência, a sua locadora consegue ter dados consistentes sobre a área que poderão gerar informações para facilitar a gestão, como exemplo, produtividade de técnicos, se tem técnico ocioso, se não tem, se pode dispensar, se não pode, bem como o mais importante, quando você começa a medir a manutenção, você tem um indicador chamado margem de contribuição real dos equipamentos. O que significa isso? Você consegue ter efetivamente quais são os melhores resultados financeiros, quais são os equipamentos que te dão o melhor resultado financeiro. O que é isso na prática? É aqueles equipamentos que põem dinheiro no seu bolso. E quanto? Né? Facilitando uma visão do que realmente você deve investir no futuro. Ok, galera? Bom, todo esse processo ele pode ser feito manualmente, sem nenhum problema, né? Mas aí você precisa de pessoas. No entanto, você pode automatizar tudo isso com a utilização de um sistema especialista em locação, que é o caso do Syslock. Né, Rossi? Perfeito, você Léo. facilita e agiliza o processo, zerando o retrabalho. Por quê? Porque tudo isso está pronto lá no sistema, né? Você não precisa fazer nada paralelo. E assim, e ainda é sustentável, porque você reduz a utilização de papel. Bom, exemplos de inovação, né? Web Mobile, que a Syslock acaba de lançar para o mercado de locação para dar mais mobilidade e garantia a esses processos da manutenção. Podemos citar aqui a questão da assinatura eletrônica dos documentos da manutenção, o checklist nos processos de entrega e devolução, e manutenção, todos eles com fotos, né? Transferências de fotos automaticamente. Isso no mobile, Léo? Oi? Isso no mobile? Exatamente. Caramba, que bom. Toda essa parte do checklist, você cria os modelos de acordo com a máquina, por exemplo, uma plataforma aérea tem um checklist, um gerador tem um checklist, uma torre de iluminação tem um checklist, enfim. Você cria isso por modelos, né? E aí você
entra no aplicativo, identifica o patrimônio, e aí você tira as fotos, você define quantas fotos você vai tirar, né? Você cria as perguntas, as validações que você quer fazer, tudo no celular. Uma vez finalizado esse checklist, ele transfere todas essas informações para o seu servidor e fica armazenado de tal forma que você consegue comparar o antes com o depois. Ele mostra para você lá na tela, né? Como a máquina voltou, como a máquina saiu. Você tem também como criar as rotas dos técnicos externos, né? O cara recebe lá no celular a rota que ele vai seguir, ele abre o Waze ou ele abre o Google Maps. Você vê ele indo, você vê ele fazendo check-in, se ele já chegou lá na... Você faz gestão da equipe técnica, Léo? Faz gestão da equipe técnica. Caramba! Da hora que ele chegou, quanto tempo que ele ficou lá, aí ele tira foto lá, faz o checklist a hora que ele chega para saber o estado que ele encontrou a máquina, né? E além disso, tem, na hora que ele finaliza, ele faz o check-out lá no cliente, ele contabiliza o tempo, né, que o operador ficou na obra, e quem acompanhou o serviço pode assinar lá no tablet. Essa é a melhoria que eu citei lá atrás. A gente está implementando, na hora que o cara assinar, né, esse processo todo que foi feito, até porque ele ainda pode, que eu não citei, transferir peças para o carro, chegar lá, ele usar essas peças, e o cara assina o que foi realizado de serviço, e ainda o que a gente vai estar fazendo de melhoria é tirar a foto da identidade dele, porque senão o cara faz qualquer rabisco, igual eles já comentaram aí, não dá para saber quem que é. Sim. Né? E por final, a gente tem o portal do cliente, onde que você acompanha tudo isso, né? Todas as chamadas de ordem de serviço, as datas, horas, né? Bem como poder disponibilizar todos os vídeos, facilitando o trabalho como um todo, né? Podendo até vir a economizar com mão de obra, que esse é o objetivo principal da automatização, além, é claro, né, de centralizar essas informações em um único lugar, né, e, ao mesmo tempo, poder distribuir essas informações para qualquer pessoa em qualquer lugar. Essa daí, galera, é a Syslock, né, investindo cada vez mais no mercado para facilitar o dia a dia aí da operação de suas locadoras. Parabéns, parabéns, Léo. Isso aí faz a grande diferença quando você tem a gestão, que é algo que a gente sempre discutiu num bom sentido, nos nossos happy hours com os locadores, né? E aí sempre fala assim, gestão. Locador, temos que fazer gestão. O Léo está disponibilizando um material incrível e acredito, né, Léo, quem quiser conhecer um pouco mais, só te contatar para você ver a funcionalidade do equipamento, que dá para você exemplificar mais isso aí, certo? Com certeza. Estamos aqui à disposição, né, da galera. Estamos aí nos grupos, estamos nas redes sociais. Agradecer a você, Rossi, pela oportunidade, pela participação, pela parceria. Temos certeza que vamos fazer bons trabalhos juntos aí, viu? Parabéns pelo seu trabalho e desejo sucesso aí. É para nós, e só para finalizar, eu gostaria de deixar claro, né, para quem está nos ouvindo, que a gente acredita no potencial do crescimento sustentável do rento brasileiro, porque nós que conhecemos locadoras no país todo sabemos da deficiência que é, né, o nosso país em relação à infraestrutura, em relação à ferrovia, hidrovia, aeroportos. E esse marco do saneamento básico que foi aprovado ontem veio contribuir ainda mais, né, com essas boas expectativas, até porque vamos ter aí muitos investimentos estrangeiros. Então, obrigado a vocês. Unidos somos mais fortes, não é isso, Rossi? Com certeza. Unidos e juntos, no mesmo ideal, no mesmo propósito. Só respondendo algumas perguntas aqui, pessoal. No caso de acessório, o ideal não seria precificar, né, tipo uma massa de conteúdo, colocar o preço baixo. Na verdade, Osnar, vou te dar uma dica. Já tem locadora cobrando locação de acessório, tá? E se você não cobra, é o que o Léo falou, você tem que apontar isso para que saia na nota já, tá? Deixa eu colocar aqui. Obrigado, Aline, que ela elogiou, que está bem produtiva. Ou seja, funcionar a máquina na frente do cliente na hora que ele está alugando para mostrar que a máquina não possui defeito é válido. Sérgio,
como é obrigatório isso. Isso vai fazer a diferença. Eu tive a infelicidade de o cliente falar assim, ó, se peguei a máquina não está funcionando. Eu falei, como assim? Eu ia lá na expedição, falou, expedição, como que o cliente fala que a máquina não está funcionando na obra? Alguém testou? Não, colocamos em cima do caminhão e levou. Então, não existe. E mesmo que essa máquina esteja liberada na prateleira, uma outra dica, tirou da prateleira liberada, teste, porque nós temos interferência do ambiente e muitas vezes pode dar problema, tá bom? Vamos lá, qual a visão de vocês? Melhor ter manutenção interna ou terceirizar? Lucílio, eu já visitei uma locadora nos Estados Unidos que a manutenção era totalmente terceirizada. Eu acho que nós não chegamos nesse nível. O que eu acho que tem que acontecer, o que eu acredito que tem que acontecer na sua locadora você tem que medir a sua manutenção. Ela não pode estar tirando o resultado da sua operação locação, né? Porque a partir do momento que isso estiver acontecendo, significa que tem alguma coisa errada. Seja na gestão do conhecimento dos técnicos, seja na gestão da própria manutenção. E aí é o caso de repensar sim em terceirizar. Porque pelo menos você terceirizando, você não corre o risco de afetar diretamente sua operação. É isso que eu sugiro. O que você acha aí, Rossi? É isso aí, Léo, perfeito. E aí vai muito da operação. E outra, você tem coisas que, por enquanto, no Brasil, você não vai ter, você não vai montar uma retífica de motor dentro da sua empresa. Você faz o quê? Você tem. Então, mas no futuro, a gente vai avançar um pouco mais sobre isso. A Camila aqui elogia esses software para a gestão de locação. Aí é contigo, tá, Léo? O Douglas, esse treinamento terá a segunda edição. Muitos locadores perguntando no PV. Douglas, estamos à disposição, meu amigo, para contribuir. Quer ler a do Leandro aí, Léo? No caso de cobrança de indenização, onde os valores das peças estejam com markup de venda, isto é, um lucro nas peças, devo cobrar a mão de obra? Muitos clientes não veem com bons olhos a cobrança de mão de obra da indenização. Bom, Leandro, acho que nós já até respondemos uma pergunta parecida. O ideal é que você cobre, né? Que você cobre. O ideal é que você ganhe na venda da peça, né? Até porque você entregou a máquina em perfeito estado de conservação e uso e o cliente tem que devolver ela em perfeito estado de conservação e uso. E se para isso, até porque se ele for levar num terceiro para consertar, ele não vai pagar. Quem vai cobrar dele esse serviço e essas peças não vai cobrar por preço que ele pagou, vai cobrar por um markup em cima. Você está fazendo a mesma coisa. Mas eu acho que tudo é bom senso, né? Aí tudo vale da relação que você tem com o cliente, o quanto esse cliente representa na sua carteira, né? Se você quer manter o cliente, e aí você pode flexibilizar um pouco no preço. O que eu acho é o seguinte, o seu limite é a sua despesa, é o custo do seu serviço e o valor que você pagou na peça. Abaixo disso, eu não acho que você tem que fazer, porque aí você começa, a sua manutenção começa a ter prejuízo. A não ser, é claro, que você tenha ganho muito dinheiro com esse cliente e agora é a hora de você ceder um pouco. Então, assim, isso tudo depende muito da análise, né, Rossi, que você vai estar fazendo da situação. E é por isso que, muitas das vezes, a gente precisa de pessoas, e aí eu foco muito nisso, né? Eu falo assim, você não precisa de... Um software de gestão vai resolver seu problema? Não. Um software de gestão não resolve os seus problemas. Você precisa investir em capacitação de pessoas, né, que façam gestão do seu negócio, seja de conhecimento, seja de pessoas, seja comercial, seja financeira, de tal forma que essas pessoas saibam, tenham a sensibilidade, tenham a questão da empatia, do rapport, para saber o seguinte, qual é o limite do meu cliente? E tem uma coisa muito importante que eu acho que a gente pode até deixar para um segundo webinar. Eu vou anotar aqui, Léo. Que é a questão do CX, do CS, né? Que é a experiência do cliente, é você se colocar no lugar dele, né? Assim, quais jornadas que você tem. E essa é uma das jornadas. E por isso, você tem que ter toda essa empatia, essa flexibilidade, essa sintonia para que você consiga não tomar prejuízo, mas que você consiga manter o cliente. Porque hoje, Leandro, cliente que era na sua carteira é essencial para a sustentabilidade do seu negócio, né?
porque você é um prestador de serviço. E nós, como prestador de serviço, trabalhamos com pessoas e, por isso, nós temos que saber lidar muito bem com elas. Não é isso, Rossi? E eu até coloquei no meu Instagram falando de líder e gestor, eu já falei isso no outro webinar também. Por isso que é o mais importante. Não adianta você conhecer 100% de máquina e não saber lidar com pessoas. O maior patrimônio, o principal patrimônio dentro de uma locadora são as pessoas, é a sua equipe. Quando você tem a equipe próxima de você, gente, o céu é o limite, o mundo é de vocês, tá? Ó, o pessoal do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Nordeste, Santa Catarina, ó, grande abraço, obrigado pelo elogio, tá? Léo, a próxima é para você aí, o Douglas está te perguntando aí sobre o módulo Syslock para locadora. Módulo Syslock, sou locadora pequena, o Syslock cabe em minha locadora. Claro, o Douglas, né? O seu contato, né? A Syslock tem soluções verticais para empresas que estão iniciando, para empresas que já estão no mercado, para empresas que têm um volume maior de operações, para empresas que têm múltiplos estoques, múltiplas filiais, múltiplos CNPJs. Então, assim, a gente tem soluções que se adequam a qualquer tamanho de empresa, ok, Douglas? Obrigado aí pela colocação, viu? O Douglas pergunta aqui sobre os meus treinamentos, sobre os meus treinamentos, é por tema ou por módulos? Eu tenho os dois, tá, Douglas? Eu tenho treinamento por temas, eu tenho por módulos. Eu vou falar alguns trabalhos que eu já estou desenvolvendo e o bacana que eu faço, modéstia à parte falando, que não tem no mercado, o meu trabalho é customizado para a locadora. Eu tenho já os temas e dentro dos temas é diferente de fazer, eu não vou pegar um treinamento da internet e vou ministrar. Não, eu faço isso com a linguagem daquela locadora, da vivência dele, com o mercado dele, então ele é customizado. Tá? Aí bom, aqui tem um cara aqui que chama Galaxy Note. Obrigado, Galaxy Note, pela colocação. Né? Esqueceu de trocar o nome lá. Eduardo, né? Beleza, meu velho, da Scan. Estamos aí. Kelly, ó, estamos juntos, viu? Obrigado. Obrigado, Kelly. Obrigado mesmo. Aí ao Sidlec, parceiro nosso, excepcional. Parabéns para mais uma mulher aí à frente de uma associação, né? Para falar a verdade, é a primeira. Parabéns, viu, Kelly Souza? Pessoal, eu coloco essa frase e eu adoro ela, e inclusive eu cito ela hoje no meu Instagram, que a única forma de você mudar o seu resultado é mudando aquilo que gera o seu resultado. Então, não tem como fazer diferente, tá? Aqui eu deixo o meu contato, né? Então tem meu telefone, tem o meu Instagram, eu coloco material todo dia. Lá eu deixo um material um pouco mais aberto, né? Porque lá eu tenho, inclusive, eu tenho atletas que me seguem, eu faço mentoria para atletas de alta performance, então eu faço para empresas, para comércio, então eu deixo mais aberto. E tem meu e-mail, tá? Léo, não sei se tem mais alguma pergunta aí, meu amigo. Não, tá tudo ok aqui. Um abraço lá para os 13 locadores, os 13 ADM do grupo de locadores. Os caras são top, estamos juntos todos os dias aí, tentando levar conteúdo, informação para os locadores aí do Brasil todo. E o grupo, Léo, aproveitando o Douglas e o restante dos líderes, eu tenho que parabenizar, porque o trabalho que vocês estão fazendo, vocês estão tirando um tempo que é extremamente rico, que é o que eu falo, né? Ah, Rossi, tempo é dinheiro. Não, gente, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Olha só, tá? O tempo é vida e vocês estão tirando o tempo de vocês para alimentar as redes sociais, criando o grupo, fazendo a gestão. Então, ó, eu só tenho que dar parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, viu? Ó, temos a satisfação enorme de fazer isso. Na verdade, o que a gente mais gosta. Então, temos uma união, criou-se uma sintonia enorme com todos do grupo, né? Temos satisfação em todo dia pela manhã, tá todo mundo junto, iniciar os trabalhos, temos reuniões programando o que a gente vai fazer, enfim, está sendo um trabalho muito legal e que, inclusive, hoje, na live lá da Analox sobre a tema, fizeram até uma referência lá ao nosso trabalho, então a gente fica muito, muito grato por esse reconhecimento, né, das maiores associações do rental brasileiro. Mas é o que a gente faz, é o que a gente gosta, então não tem esforço nenhum, a gente tem uma satisfação enorme em poder compartilhar conhecimento com todos do mercado 24 horas por dia, viu, Rossi? E foi por esse grupo que nós nos conhecemos. Sem dúvida. Sem dúvida, a gente está alinhando, então vamos fortalecer mais, como você falou, juntos nós somos mais fortes. O pessoal elogiou bastante, a Aline coloca, nenhum processo funciona sem pessoas dispostas
a fazer bem feito e entregando mais que o pedido. Perfeito, ótima colocação, Aline. A Natália, obrigado, Natália, parabenizando o Léo e a mim, muito boa, obrigado mesmo. Kelly, tamo junto. Dubai, a Lilian da Dubai Andames está em peso aqui para aprender cada vez mais. Na verdade, nós que aprendemos, tá, Lilian? Uma coisa que eu até costumo falar nas minhas mentorias, quem mais aprende somos nós, porque nós aprendemos 2 vezes. Exatamente. Obrigado. A gente aprende mais. Tem a Ana também da Dubai aí, de São Paulo. Ah, legal. Obrigado, Sueli, de Jesus Assis. Obrigado. A Karen Souza. Vai lá, o Rossi. A minha parte aqui já terminamos, Léo. Aí só se vê se tem alguma Então, ok, galera. Vamos encerrar, né, Rossi? Vamos Até encerrar. a próxima, então, galera. Obrigado, galera. Boa noite para vocês. Obrigado. Ótima noite a todos aí.